Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. EFIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Fomos eleitos inexoravelmente. A prioridade sempre foi e será ouvir a população. Procuramos ouvir as nossas bases. A Paraíba foi às ruas de forma espontânea, numa campanha muito bonita. Eu deixei marcas, abri um diálogo com a população. O maior desafio é sempre o desafio financeiro. Eu, como governador, nós elegemos 8 deputados federais. Como se sente o poeta no poder? Eu disse, sem poder, sem poeta. A cada ano, nós estamos recebendo mais turistas. Isso é bom. Eu estava aqui ao lado do assessor de imprensa do governo, o jornalista Walter Santos, quando ele foi chamado às pressas para dentro da casa da Granja Santana. Mas o senador Ney Suassuna acaba de sair anunciando a morte do governador. Senador, qual é a notícia? Os médicos devem dar a confirmação oficial, mas infelizmente nosso governador morreu. O ano era 1995. O dia era um sábado, 16 de setembro, data que ficaria marcada na história da Paraíba. Depois de anos sonhando em comandar o estado, Antônio Mariz, ex-prefeito de Souza, finalmente chegou lá. Pela terceira vez, o PMDB foi escolhido pelos paraibanos nas urnas e era o nome de Mariz que liderava o grupo. O sonho durou 8 meses e 16 dias e se tornou um capítulo triste no livro político da Paraíba. Mas essa história não começa aqui. Eu sou Guilherme Bezerra e esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba, uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. No episódio de hoje, o breve governo de Antônio Mariz. Antônio Marques da Silva Mariz teve uma carreira política quase perfeita para alguém com aspirações de se tornar governador do estado. Quem explica é o historiador Lúcio Flávio Vasconcelos. O Antônio Mariz, ele teve uma trajetória política exemplar, né? Ele foi eleito prefeito de Souza, né? A cidade importantíssima do Sertão, em 1963. Com apenas 26 anos de idade. Aos 56 anos, Mariz era o favorito dentro do PMDB para concorrer ao governo do estado em 1994. O Gustavo Demétrio, do Jornal da Paraíba, nos conta do currículo que ele tinha acumulado até aquele momento. Formado em Direito, Antônio Mariz fez graduação em Ciência Política na França. Quando voltou para o Brasil, entrou para o Ministério Público e, ao mesmo tempo, começou a carreira política na Casa Civil do governo Pedro Gondim. Depois, ele foi eleito prefeito de Souza, base política dele no sertão do estado. Foi secretário de Educação e Cultura da Paraíba no governo João Agripino. Também foi deputado federal por 4 mandatos e diretor do Banco Nacional da Habitação. Em 1990, foi eleito senador na chapa com Ronaldo Cunha Lima. E em 94, finalmente chegou a vez dele como candidato do partido ao governo do estado. As idas e vindas da política nacional do início dos anos 90 deram ao mandato de Antônio Mariz como senador uma visibilidade que não foi planejada. É o que explica o historiador Lúcio Flávio. Poucas pessoas lembram disso. Ele foi o relator do processo de impeachment de Fernando Collor de Mello. Então ele assumiu a relatoria, né, o que foi o primeiro processo de impeachment de presidente no país, né? Então ele conduziu, o parecer dele foi amplamente aprovado e culminou, né, no afastamento do presidente Collor. Assim, Mariz chegava bem nas eleições de 1994. Nomes conhecidos da política paraibana disputaram a chance de governar o estado. Na cédula estavam os nomes de Lúcia Braga, deputada e ex-primeira-dama. Ela era do PDT e disputava o governo com Everaldo Gonçalves, do PFL. Avenzoar Arruda, do PT, concorria com Antônio Cariri, do PCdoB, como vice. Francisco Evangelista e Salomão Gadelha, ambos do PPR, e de Jaci Lima e Paulo Vale, do PMN, também estavam na disputa. No fim, o primeiro lugar foi de Antônio Mariz, do PMDB, com José Maranhão no mesmo partido como vice. Por mais que durante as negociações ainda não houvesse essa noção,
Aquela escolha de vice foi a mais importante da história recente da Paraíba. E o candidato Mariz sabia disso. A escolha do vice foi muito difícil. Essa é Mabel Mariz, viúva do governador. Porque naquela época, Ronaldo, Cícero, todos queriam que fosse outro candidato, né? E Mariz disse que só seria candidato se fosse Maranhão o vice. Porque eu acho que ele tinha confiança em Maranhão, né? Não sei. Aí eles acederam e ficou Maranhão mesmo. Em 15 de novembro de 1994, quando os votos foram contados, Antônio Mariz teve 46,5% dos votos. Não foi o suficiente para ser eleito no primeiro turno, e por isso ele iria enfrentar novamente Lúcia Braga, que teve 43% dos votos. O primeiro a votar foi o senador Antônio Mariz. Foi logo cedo, na 4ª sessão da primeira zona, no Colégio Pio XII, no centro da cidade. Já a deputada Lúcia Braga votou no final da manhã. O voto dela foi na sessão de número 70 da 70ª zona, no Colégio Capitolina Sátiro, no conjunto João Agripino. No segundo turno, a diferença entre os dois cresceu. E Antônio Mariz foi eleito com mais de 58% dos votos. Em 9 horas de votação, de Cabedelo a Cajazeiras, os eleitores paraibanos fizeram do senador Antônio Mariz o futuro governador do estado. O que antes era campanha, agora é festa da vitória. Um show no Largo da Gamileira que reuniu vários cantores e bandas foi o ponto alto das comemorações aqui na capital. Com bandeiras e camisetas da coligação Frente Paraíba, os eleitores festejaram em ritmo de carnaval. O primeiro a chegar ao palanque foi o senador reeleito Humberto Lucena. O futuro governador da Paraíba chegou às 11 horas, acompanhado pela mulher Mabel Mariz e pelo vice-governador eleito José Maranhão. Eu realmente estou muito feliz com o resultado das eleições, com a vitória, né? E naturalmente muito feliz com a recepção que estou vendo aqui no aeroporto. É um momento de confraternização, é muito importante para mim, para a coligação Frente Paraíba. O resultado realmente foi consagrador, me parece, não ao candidato, mas ao partido, ao programa partidário e à coligação. A partir daí, começaram as preparações com muita expectativa para a posse em 1º de janeiro. O governador eleito Antônio Mariz acabou com as expectativas de muita gente ontem na API, quando divulgou para a imprensa os nomes dos 14 secretários civis e 2 militares. O anúncio foi às 6 horas da noite. O governador eleito havia marcado para este sábado, mas resolveu antecipar o anúncio. Depois de cumprimentar os jornalistas, Antônio Mariz divulgou os nomes que compõem o primeiro escalão do governo dele. 7 secretários do governo Ronaldo Cunha Lima e Cícero Lucena permaneceram nos cargos. Alguns dos novos secretários acompanharam o governador durante o anúncio, como José Mariz, escolhido para o planejamento, e Pedro Adelso, segurança pública. Um dos nomes anunciados nesse dia foi o do jornalista Walter Santos, como secretário de comunicação. Ele trabalhava com Mariz desde a campanha para o Senado. O que se chamou de desenvolvimento sustentável, Mariz já defendia isso em campanha. Muito antes de Lula, com o Bolsa Família, ou todo o tratado em torno da segurança alimentar, Mariz já defendia que, no governo, uma das primeiras medidas de sua gestão seria o combate à fome. Na despedida do Senado Federal, Mariz reforçou como ser governador da Paraíba era um projeto antigo dele. Abre aspas. Preparei minha vida toda para governar a minha terra. Dediquei minha vida inteira a esse objetivo. Talvez, contudo, o que me distingue, o que me diferencie da maioria dos políticos, seja o fato marcante de toda a minha atividade política, de que não adulo poderosos, não cortejo sequer a opinião pública, tantas vezes enganada pelos interesses escusos da imprensa nacional. Ajo em nome de princípios e valores que julgo expressarem as mais profundas aspirações e padrões de conduta de um povo. Fecha aspas. Depois da revista As Tropas, o governador foi para o palanque montado em frente ao Palácio da Redenção. O governador Cícero Lucena já o aguardava para transmitir o cargo.
A solenidade foi rápida. Depois de assinar o termo de transmissão de cargo, Cícero Lucena, na condição de ex-governador, entregou a declaração de rendas ao presidente da Assembleia Legislativa. Depois falou ao público, se despedindo e agradecendo a todos que fizeram parte do seu governo. Ele disse que sai na certeza da missão cumprida e promete continuar lutando pela Paraíba no novo cargo que assume na Secretaria de Desenvolvimento Regional no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois foi a vez do novo governador falar ao público. No discurso improvisado, o governador prometeu muito trabalho e a certeza de que vai lutar para que os paraibanos tenham dias melhores. A posse, em 1º de janeiro, foi marcada pela esperança depositada no nome de Antônio Maris, nesse novo momento vivido pela Paraíba. Muito mais próspero do que 4 anos antes, quando Ronaldo Cunha Lima chegou ao Palácio da Redenção. Um texto do jornalista João Evangelista no jornal A União fala um pouco sobre esse momento. Abre aspas. Depois de assinar o livro de posse na Assembleia, o governador seguiu para o palanque armado em frente ao Palácio da Redenção, onde garantiu aos milhares de paraibanos presentes que iria trabalhar para construir uma Paraíba desenvolvida economicamente e justa para com o seu povo. Seu discurso teve por base a defesa dos direitos dos cidadãos e a busca por uma vida mais digna para as camadas mais necessitadas. Começava ali o governo da solidariedade. Com a palavra, o ex-deputado estadual Inaldo Leitão. No primeiro dia de governo dele, né, eu já entrei como líder do governo. Aliás, tem uma cena até interessante, porque tinha vários candidatos à liderança de Maris, do governo Maris na Assembleia. A imprensa falava em muitos nomes, muito menos no meu. Né? E quando Maris chegou na API para anunciar o secretariado, e quando ele indicou meu nome como líder do governo, foi aquele clima assim, de surpresa, né? Porque eu não tinha exercido nenhum dia de mandato como deputado estadual, e no primeiro dia eu já ia ser líder do governo Maris. Maris resumiu o que ia fazer com o slogan da campanha dele, ou melhor, do governo dele, o governo da solidariedade. Ele queria cuidar das pessoas, queria acabar com a... Ela falava muito em combate à fome, a pobreza, mas tinha esse sentimento, né, assim, muito humanitário, muito cristão. Inaldo havia participado do governo Ronaldo Cunha Lima, mas a ligação política maior dele era com Maris, que foi o seu padrinho político. Ele esteve presente nos momentos mais difíceis desse governo. Eu vou lembrar aqui uma frase que Maris disse a Ronaldo Cunha Lima quando estava já perto de morrer. Ele disse: olha, Ronaldo, eu quando tinha saúde, perdi a eleição. Agora ganhei a eleição e perdi a saúde. Então o problema de Maris como governador foi muito, muito delicado, porque ele não tinha realmente saúde, né? Fato é que a saúde do governador Maris foi um dos temas principais do governo dele. Desde a campanha, Maris já vinha sentindo o impacto físico do câncer que o acometeu. Ele tinha tido um câncer, mas depois deram por curado. Aí ele teve uma recidiva. Durante a campanha foi constatado isso. Maris tinha muito caráter, era um homem honesto com os outros e com ele mesmo. Então ele aceitou, porque não tinha outra maneira. Aceitou e continuou trabalhando. Ele trabalhou até se acamar. O cenário estabelecido naquele ano de 1995 era de uma corrida contra o tempo. Um homem ciente da sua condição de saúde, que tinha muitos projetos e visões para implantar na Paraíba. No pouco tempo que teve, o governador se esforçou para colocar em prática o que há muito tempo vivia na cabeça dele. Maris tem uma visão muito focada no desenvolvimento no sertão da Paraíba, e ele conseguiu. Em apenas 9 meses, com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu construir o que se chamou Canal da Redenção, tirando águas de Curemas para as várzeas de Souza. Ele tinha uma compreensão de que iria mudar o rumo de todo aquele Alto Sertão, porque Maris, antes de tudo, também ele era um estudioso. Estudioso como era, inclusive, coube a Maris uma ação simbólica que tem grande peso até hoje.
Quem lembra é o historiador Lúcio Flávio. Quando ele assumiu o Palácio da Redenção, né, o Palácio da Redenção era cheio de mosaicos com suásticas, o símbolo do nazismo, né? E a primeira medida, quando ele deparou-se com aquilo, ele mandou retirar esses mosaicos do piso, né? Porque aquilo era um símbolo de sobrevivência do período autoritário no Brasil, porque os mosaicos nazistas, com a suástica nazista, tinham sido colocados por Agemílio Figueiredo, que foi interventor da Paraíba de 37 até 40, né? Foi governador em 35, mas virou interventor em 37. Mesmo sendo muito ativo, Maris ficou debilitado cedo no mandato. Em maio, como narra o amigo e deputado aliado Inaldo Leitão, a doença ficou ainda mais grave. Ele adoeceu gravemente no dia 1º de maio. Ele foi para Sousa. Ele nunca perdeu nunca tinha perdido um 1 de maio em Sousa. Ele foi para Sousa, nós fomos lá para a missa, participamos de um evento na véspera do dia 1º de maio, um evento festivo, e lá na hora da igreja, da missa, ele passou mal. Aí ele voltou para João Pessoa, quase não queria se convencer a ir para São Paulo, né, mas fizemos uma pressão forte. Eu recorri a Humberto Lucena e Ronaldo Cunha Lima para irmos lá na Granja fazer uma pressão para ele aceitar ir para São Paulo. Nesse momento, foi ficando mais claro o prognóstico delicado do governador. Ele continuou o tratamento de quimioterapia e fez bastante tempo a quimioterapia, mas infelizmente não deu resultado. Ele tinha pedido a Inaldo, através de Inaldo Leitão, Inaldo foi ao Oscar Niemeyer para fazer um plano de um centro cultural em Sousa, que seria para educação, para tudo, um centro cultural. E fora isso, tinha as coisas do Estado, que ele melhorava a saúde, que ele, quando foi prefeito de Sousa, ele fez muita coisa na saúde, instituiu o salário mínimo, quando foi prefeito, né? E fez abastecimento singelo de água nos distritos todos, que Sousa tinha 8 distritos, fez ligação de luz nos 8 distritos. Então, por aí a gente vê o que ele faria como governador, que é uma coisa muito mais ampla, né? Consciente da própria condição, já acamado, o governador chamou os deputados da base para pessoalmente contar o que estava acontecendo. O ex-deputado estadual Walter Brito conta essa história. A bancada que apoiava ele na Assembleia, ele deitado de paletó na Granja, na cama. O líder do governo na época era Inaldo Leitão. Aí Inaldo disse: rapaz, Maris quer falar com vocês de um por um, os deputados que apoiaram ele. Foi como se fosse uma despedida, né? Aí nós fomos para a Granja e Maris sentado num quarto, de paletó e gravata. Parece que eu estou vendo a imagem. E ele apertava a mão da gente: olha, eu quero agradecer o apoio que vocês me deram na Assembleia. Como se fosse uma despedida da vida política de cada um da gente, né, por conta da saúde. A imprensa começou a acompanhar de perto o estado de saúde do governador. De boletim em boletim, a Paraíba ficava sabendo como estava o comandante do estado. A jornalista Nelma Figueiredo, que você ouviu no começo desse episódio, dando a notícia em primeira mão, relatava essa como uma das principais e mais marcantes coberturas da carreira. Eu fazia a cobertura ao vivo na Granja, aguardando a divulgação de um último boletim médico, quando percebi uma movimentação do então senador Ney Suassuna na Granja e algo me disse que Maris tinha acabado de morrer. Abre aspas. A notícia do falecimento atestada pelo médico Ricardo Maia, chefe da equipe que acompanhava Maris, chegou ao conhecimento dos profissionais de imprensa que ocupavam o pátio da Granja Santana, no bairro de Miramar, em João Pessoa, por volta das 6h58 do dia 16 de setembro. Um sábado marcado por uma longa espera que começara na noite da sexta-feira, dia 15, quando chegou às redações dos veículos de comunicação a informação de que o quadro de saúde do governador havia se agravado. Fecha aspas.
A morte do governador Antônio Maris, com apenas 57 anos de idade, mobilizou a Paraíba. O presidente da República em exercício, Marco Maciel, já está no Palácio da Redenção, onde também estão vários governadores do Nordeste. Antes da saída do corpo para o cemitério Senhor da Boa Sentença, estão sendo feitos alguns pronunciamentos. Nesse momento, fala o vice-governador José Maranhão. Aqui fora, a polícia começa a fazer um cordão de isolamento para a passagem do caixão. O corpo do governador Antônio Maris será levado na viatura do Corpo de Bombeiros. A família do governador segue nessa viatura da Polícia Militar. E logo atrás, o ônibus conduzirá a comitiva presidencial e convidados. A Praça João Pessoa está totalmente invadida. O então presidente da República em exercício, Marco Maciel, assinou e fez publicar decreto de luto oficial por 3 dias em todo o território nacional em razão da morte do governador Antônio Maris. No documento, o governo federal atestou o reconhecimento de que, abre aspas, no desempenho das elevadas missões que lhe foram cometidas ao longo de sua brilhante carreira de político e administrador, Maris prestou relevantes serviços à nação. Fecha aspas. Para esse podcast, a resposta mais rápida que todos os entrevistados deram foi em relação ao legado de Antônio Maris. Sejam nas obras em Souza, nos ideais de austeridade no governo ou nas ideias que permaneceram na gestão do sucessor, José Targino Maranhão. Tanto na política como na vida privada, as respostas se confundem e são espelho do que seria um governo de 4 ou até 8 anos do governador. Talvez as palavras das filhas Luciana e Adriana Maris resumam melhor todo esse sentimento. Ele realmente acreditava, na política como instrumento de mudança, como uma forma de contribuir de fato para a melhoria das condições de vida da população. Então não era só um discurso, ele era claramente movido por um ideal. Um ideal de uma sociedade menos desigual, com condições dignas de vida para todos, com direitos básicos assegurados, sem fome, sem miséria. E quando eu penso nisso, me vem sempre uma fala, do discurso dele de posse como governador, um trecho do discurso em que ele colocou o seguinte: muitos que me ouvem podem pensar que estou sendo utópico, mas a utopia é que move os homens, sobretudo quando sabem fazer passar a estreiteza da realidade pelo ilimitado do pensar mais alto. Eu sinto que Maris, ele tinha muito amor pelas pessoas, por suas histórias, as histórias delas, e ele transmitiu isso pra gente, para as filhas, não com palavras, mas com um exemplo, O exemplo dele. Ele não era de ficar explicando, falando, mas com o exemplo dele, ele ensinava. E ele nos ensinou a ter respeito pelas pessoas, a amar as pessoas também, a gostar de estar com as pessoas. E ele era um humanista, um defensor, vamos dizer assim, dos princípios e valores mais fundamentais da vida. Eu sinto que o meu pai, ele tinha um espírito abnegado, missionário, sabe, assim, no bom sentido da palavra, Ele via a política como um meio para servir aos mais necessitados, A política era um instrumento de transformação social, Então ele era um idealista, tinha uma natureza visionária. Assim como é da natureza dos idealistas, a presença física de Antônio Maris se foi há mais de 30 anos. Mas suas ideias permeiam debates e lembranças na política da Paraíba até hoje. Esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba, uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. Esse episódio foi apresentado e escrito por mim, Guilherme Bezerra. A produção foi minha e de Gustavo Demetrio, que também fez as reportagens do episódio. A edição de áudio é de André Bezerra e a supervisão é de Laerte Cerqueira. Para a composição desse episódio, contamos com a ajuda do SEDOC da Rede Paraíba de Comunicação.
com pesquisa de Vanessa Alves, Cibele Vanderlei e Giovana Ferreira. Também contamos com a ajuda de Lauriston Pinheiro, que nos auxiliou no contexto histórico e na organização desse episódio. Foram usados áudios da TV Cabo Branco e textos do jornal A União. No próximo episódio, mais um vice assume o comando da Paraíba. Eu quero tranquilizá-los agora. Fiquem tranquilos, nós não estamos pensando em 50 mil, em 30 mil, como já se anunciou. Nós não vamos demitir nenhum servidor. Dessa vez, com muito tempo de mandato pela frente. O primeiro governo de José Tagino Maranhão. Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. EFIEPB deseja a todos um feliz novo tempo.